Os bolsonaristas que estão comemorando a derrota do Jorge Messias no Senado não vão ficar nada satisfeitos com essa notícia. A derrota do Messias, ela ocorreu graças a um acordão feito entre o Davi Alcolumbre e o Flávio Bolsonaro. E esse acordão prevê 3 coisas. A primeira é o apoio do PL, da extrema-direita e do Centrão à reeleição à presidência do Senado do Davi Alcolumbre. Ou seja, a possibilidade do Davi Alcolumbre, no seu próximo mandato como presidente do Senado e do Congresso, aceitar o pedido de impeachment de algum ministro do STF é praticamente zero. Porque dizem as más línguas que o Davi Alcolumbre tem o rabo preso com alguns ministros do STF que meio que dão uma proteção a ele, uma blindagem em troca de todo o arquivamento de pedido de impeachment dos ministros. A segunda parte do acordo foi o arquivamento do pedido de abertura da CPI do Banco Master. E tudo isso em troca do Davi Alcolumbre levar para votação, o que está acontecendo nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, o veto, a queda do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. E é aí que vem a segunda derrota para os bolsonaristas. A derrubada do veto do Lula ao PL da dosimetria não significa automaticamente a redução da pena do Bolsonaro. Todos os envolvidos, todos os condenados na trama golpista e no 8 de janeiro só terão a redução das suas penas aplicadas após a análise dos juízes, após a análise dos ministros do STF. Ou seja, em troca dessa dosimetria, que repito, não garante automaticamente a redução das penas, os bolsonaristas ganharão aí mais 2 anos pela frente, a partir de 2026, do Davi Alcolumbre blindando de pedido de impeachment todos os ministros do STF. E aí, bolsonarista, como é que fica agora para vocês? E a CPI do Master, que vocês levantaram várias assinaturas pedindo para abrir e agora vocês estão aceitando, ó, tudo caladinho. Lembrando, minha gente, que nem o Flávio Bolsonaro é a favor de impeachment de ministro do STF, porque é outro que também tem um rabo preso lá. Não nos esqueçamos do arquivamento das denúncias de rachadinha feita pelo Gilmar Mendes, negociada na época do governo Bolsonaro em troca de apoio do Bolsonaro e do Flávio à CPI da Lava Toga, tá? E vocês viram, né, como é que o Davi Alcolumbre comemorou ontem a derrota do Messias, comemorou com a batida de mão na mesa e um abraço do senador petista Jacques Wagner. Além de ter cochichado, como eu mostrei ontem no ouvido do Jacques Wagner, que o Messias seria derrotado por 8 votos, e a gente vê a triste cena do Jacques Wagner sorrindo. Já o presidente Lula pretende fazer uma outra indicação de um novo ministro ainda este ano, tá? Ele não pretende fazer isso de imediato, mas ainda este ano ele pretende fazer, não vai deixar para o ano que vem. Cresce a pressão sobre ele para ele indicar uma mulher negra, o que particularmente para mim não faz o mínimo sentido essa pressão, porque antes de a gente se fixar no gênero ou na cor da pessoa, a gente tem que se fixar na ideia de que tem que ser um ministro ou uma ministra que seja fiel ao presidente Lula e fiel à nossa democracia. Não podemos nos esquecer que o Brasil foi uma das poucas democracias do mundo onde a extrema-direita chegou ao poder e não conseguiu controlar a Suprema Corte. Se não fosse a coragem do Alexandre de Moraes e alguns outros ministros do STF, hoje o Bolsonaro estaria no poder. Então a gente não pode correr o risco de o Lula indicar uma nova Carmen Lúcia ou um novo Joaquim Barbosa, que na hora do pega pra capar, tudinho caíram fora. Todos dois cederam às pressões. Foi assim com o Joaquim Barbosa na época da Lava Jato, na época do Mensalão, e foi assim com a Carmen Lúcia também na época da Lava Jato e na época do impeachment da Dilma e da prisão ilegal do Lula. Diante de uma classe política golpista e de uma elite golpista, meu amigo, não podemos ser amadores. Não tem para identitarismo quando a nossa democracia está em jogo. Enquanto isso, o governo Lula já prepara o seu pacote de retaliações ao Davi Alcolumbre e aliados. O governo Lula, ele está mapeando quais foram os votos traíras, tá? Existe a desconfiança de votos do MDB, do Renan Calheiros, do Renan Filho. Existe a desconfiança também de votos do PSD de Dado, do Gilberto Kassab. Desconfia-se que até o Rodrigo Pacheco, candidato do Lula ao governo de Minas Gerais, votou contra o nome do Jorge Messias, que é perfeitamente plausível. Dizem as más línguas que até o Alexandre de Moraes entrou em cena para tentar impedir a vitória do Jorge Messias. E nós precisamos ter muita cautela para formarmos um juízo diante dessa informação, partindo do princípio de que ela pode simplesmente ser falsa. Segundo
aliados do governo Lula, o presidente prevê talvez a possibilidade de exonerar os ministros indicados pelo Valcolumbre, como o Valdeir Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, e o Frederico Siqueira, das Comunicações. O governo Lula propõe também enfraquecer o grupo político do Davi Alcolumbre no Amapá, especialmente nessas eleições previstas para outubro, além das demissões de várias outras indicações do Alcolumbre e do seu grupo a cargos do segundo escalão. E parece que o governo está disposto mesmo a romper definitivamente com o Davi Alcolumbre, mesmo que isso atrapalhe a aprovação do fim da escala 6x1. Segundo integrantes do governo, se o Alcolumbre trabalhar para não aprovar o fim da escala 6x1, ele que vai ter que se explicar eleitoralmente para o povo brasileiro em pleno ano eleitoral.